Bem, meus irmãos, então, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no nosso curso, tá? Aqui no nosso curso do IPG, Instituto Teológico, né? Graça e da Igreja dos Irmãos. E nós estamos aqui no curso de Panorama do Novo Testamento, tá? E essa aqui é a nossa aula 7. Então, nós vamos, se tudo der certo, a nossa previsão é que nós vamos ter 12 aulas desse modo, por ele ser um pouco mais extenso, né? Claro que eu estou tentando enxugar muita coisa aqui, mas a ideia é a gente ter realmente um panorama do Novo Testamento, tá? Então, só para lembrá-lo, o que nós já estudamos e para onde nós estamos indo, tá? Então, esse curso aqui nós começamos falando sobre o período interbíblico, que foi aquele período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Então, um período que a gente costuma chamar de os 400 anos de silêncio. Não silêncio no sentido de que não aconteceu nada, na verdade aconteceram muitas coisas. Mas por que a gente estuda aquele período? Porque quando a gente entra no Novo Testamento, aparecem alguns grupos lá, né? Alguns grupos, alguns personagens que eles surgem exatamente desse período, como, por exemplo, a questão dos grupos religiosos, que nós falamos um pouco nas últimas aulas, né? Os fariseus, eles surgem dentro do período dos 400 anos, os saduceus, né? Que vem da família lá de Judas Macabeu, a questão dos Herodes, né? Herodes o Grande, quando Jesus nasce, Herodes era o rei da Palestina, não era o imperador, né? O imperador era César Augusto, e o rei era Herodes o Grande. Então, a gente estuda o período interbíblico exatamente para a gente entender algumas situações no Novo Testamento. Tá? Daí nós entramos um pouco sobre a questão da vida, de como era um pouco ali na época de Jesus, ali no Império Romano, né? Falamos um pouco aí sobre a cultura, sobre como eles se alimentavam, quais as estradas, né, que eles se locomoviam, né, andavam, né, para lá e para cá, então existiam essas estradas, um pouco da alimentação, um pouco da casa onde eles moravam, né, falamos da questão da língua, e um pouco das religiões que existiam ali e que influenciaram na questão do judaísmo, do cristianismo, tá? Então, hoje, nessa aula, a gente vai começar a entrar um pouco dentro da questão do ministério de Jesus, tá? Então, é uma aula bem panorâmica mesmo, né? Até porque a questão de Jesus, pelo fato da gente, basicamente, né, todos os dias, todas as semanas, né, 7 dias, a gente estuda sobre essas coisas, né? Durante toda a sua vida cristã aí, a gente tem visto sobre isso. Então, tem algumas coisas que a gente precisa conversar, mas assim, eu vejo que no geral a gente já conhece, né? Sabe sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Então a gente vai fazer assim uma visão panorâmica da vida e do ministério público de Jesus. E aquilo que você ouviu, que você sabe, você pode compartilhar aí conosco, tá certo? Tranquilo? Todos aí? Tudo certo, Vamos, chefe. vamos. Ok. Beleza, tá bom. Tá, vão Bora lá, dando bora lá. feedback aí só para me saber se eu não já fui arrebatado aqui nessa chuva e vocês ficaram, né? Ou foi o contrário, né? Como os alunos falam.
Tá certo. Então vamos lá. Aula 7, visão panorâmica da vida e do Ministério Público de Jesus. É um resumo mesmo, um resumão para a gente ver. Então a gente começa aqui fazendo aquelas perguntas normativas, né, de cada aula. Então, quais são as datas delimitadoras da carreira pública de Jesus, né? Essa questão de data, ela é sempre não vou dizer um problema, mas sempre são questionáveis, como a gente vai ver, né? Mas a gente precisa ter uma ideia. Mas sempre quando se falar em data, é, nunca se chega realmente numa, assim, não se concorda realmente em relação a muitas datas e vários eventos históricos aí, né? Mas a gente precisa ter aí um panorama, né, sobre isso. A gente vai falar um pouco mais na frente. Quais foram os acontecimentos gerais e o resultado final do seu ministério, do ministério de Jesus, né? Onde se acham as origens de sua doutrina e até que ponto ele, Jesus, as ultrapassou? Quais são o arcabouço, quer dizer, a estrutura, a base, né? Os alicerces e os motivos básicos da sua doutrina. Então, essas perguntas aqui para a gente direcionar a nossa conversa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar um pouco é ter essa noção sobre a questão de data, tá? As datas delimitadoras do ministério de Jesus permanecem um tanto incertas, principalmente porque não sabemos como Lucas concebia o começo do reinado de Tibério, tá? Então, como eu falei, a questão de data, eles não concordam, eles não chegam a um acordo em relação a isso, e até em relação ao ministério de Jesus. Você sabe que a gente vive num mundo hoje onde o nosso calendário ele é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, o ano zero do nosso calendário, né? Eles marcaram supostamente, né, no ano do nascimento de Jesus. Então, o que está do nascimento de Jesus é depois de Cristo, né? O ano Domini, como a Igreja Católica fala, né? AD, né? Então, hoje nós estaríamos no ano 2025 AD, ano Domini, né? O ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estaríamos a 2025 anos do nascimento de Jesus. E aí, do nascimento de Jesus para trás, então é AC, né? Antes de Cristo. Daí você vem diminuindo, né? Então, 100 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, tá bom? Então, olha só. Então, ele começa falando que a questão de data em relação ao ministério de Jesus permanece incerta, né? E quando a gente vai para a narrativa de Lucas, a, a gente não consegue saber realmente como ele estava vendo essa questão. Ele menciona, por exemplo, em Lucas 3:1, você lembra que Tibério era o imperador, tá? Deixa eu ler esse texto aqui de Lucas 3:1. Lucas 3:1 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, tá?
Então, isso é Lucas 3:1. Então, Lucas, ele traz essa informação de data aqui, tá? Então, ele fala que no 15º ano do reinado de Tibério César, então nós já vimos que Tibério César foi o César, é o César, o imperador romano, que vai estar como imperador no ministério de Jesus. Então, em relação ao ministério de Jesus, você tem que lembrar de dois imperadores, tá? Um que é em relação ao seu nascimento, que é o César Augusto, ok? E o César Augusto ele morre lá pelo ano, agora esqueci o ano, né? Mas quem assume depois do César Augusto é o Tibério. Então, durante todo o ministério de Jesus, o imperador romano é o Tibério, ok? Você não deve confundir, você não deve fazer a confusão em relação a quem é o imperador e quem é o Herodes. Porque Herodes, teve vários Herodes também. Herodes é Tito, tá? Então, Herodes é o rei lá da Palestina. Então, quando Jesus nasceu, quem era o Herodes? Era o Herodes o Grande, que foi o Herodes que matou as criancinhas, né? E tudo mais, tá? Herodes o Grande, ele morre no ano 4, então Jesus estava mais ou menos com entre 3 e 4 anos, que é quando eles voltam do Egito, né? Lembra que eles fugiram para o Egito, e Jesus fica lá no Egito. Herodes o Grande morre lá pelo ano 4, eles voltam, mas eles não ficam na Judéia, porque o filho de Herodes, que estava lá, ele estava meio que fazendo umas maluquice lá, né? Então eles vão lá para Galiléia, e é onde Jesus passa a infância e a juventude dele, lá em Nazaré da Galiléia. Então, esse Herodes aqui de Lucas, que Lucas está mencionando, no capítulo 3, não é Herodes o Grande, tá? É o filho dele. No caso aqui, é o Herodes Antipas, ok? Então, Herodes Antipas, ele era o rei da Galileia, tá? Lembra que quando Herodes o Grande morreu, o seu reino ele foi dividido por seus 4 filhos. Então, tinha o Herodes Antipas, tinha o Herodes, tinha o Filipe, né? A questão do Filipe, o outro Herodes, né? E tinha os outros dois lá, e tudo mais, tá bom? Então, fala aqui que o Tibério César ele já estava reinando por 15 anos. O Pôncio Pilatos ele já era o governador da Judéia, porque o filho do Herodes o Grande, que assumiu a Judéia, ele fez umas besteiras lá e Roma tirou ele e colocou esse Pôncio Pilatos como governador da Judéia, tá? Então, você tinha aqui Tibério como o imperador, você tinha Herodes Antipas como o rei da Galileia e você tinha o Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, ok? Então, o que ele está querendo falar aqui é que essas informações que Lucas coloca aqui, a gente não consegue realmente, deixa eu voltar, saber qual era a visão de Lucas sobre isso, tá? Isso tudo para dizer que essa questão de data é complicado, para a gente saber realmente com precisão quando é que essas coisas aconteceram. Vamos lendo mais aqui para a gente ver se descobre mais, tá? Mas o período de 3 anos
de 30 a 33 depois de Cristo é tão provável como qualquer outro. Então, nós sabemos que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então, se a gente marca que o ano zero é o ano do nascimento de Jesus, então, com 30 anos que Jesus começou o ministério dele, seria o ano 30, né? Então, por isso que a gente fala, tradicionalmente, Jesus começou o ministério dele no ano 30, né? E morreu no ano 33, quando ele tinha 33 anos, né? Essa informação a gente sabe, eles concordam, né? Que Jesus começou o seu ministério público dele com 30 anos. Então, com 30 anos, ele chegou para ser batizado, né? Passou-se 3 anos depois do batismo de Jesus por João Batista, e no ano 33, então, ele foi morto e crucificado, tá bom? Então, isso aqui eles não têm dúvidas em relação a isso aqui, tá? A questão toda, irmão, é a questão do nascimento de Jesus. Eu não lembro agora o nome, quem foi que encomendou. Eu sei que lá por século III, por ali, quer dizer, mais ou menos 300 anos depois de Jesus, dos apóstolos, teve um imperador chamado Constantino, imperador romano, né? E Constantino foi muito importante em relação ao que nós temos hoje de cristianismo, igreja católica, né? Mas a gente vai estudar mais sobre isso quando a gente estudar sobre história do cristianismo, né? Que é mais para frente lá. Mas eu não lembro realmente porque essa história do ano zero, isso foi um imperador, eu não lembro se foi Constantino ou outro, que encomendou de um de um padre lá, alguém lá, né, que fizesse essa pesquisa, né? Então ele fez a pesquisa e ele marcou aquele ano como o ano zero. E aí tradicionalmente ficou até hoje como ano zero. Mas você já deve ter ouvido, né, que o camarada errou lá no conto, né? Então provavelmente ele errou aí mais ou menos entre 3 e 4 anos. Então, Jesus, na verdade, teria nascido 3 ou 4 anos antes do ano zero. Então, é muito debatido em relação a isso aí, né? E é bem provável que realmente o homem tenha errado. Isso quer dizer que, se for certo mesmo, a gente não estaria hoje no ano 2025, né? A gente já estaria o quê? Mais para frente, não é isso? Já estaria aí o ano 2000, quase 2030 já, né? Eu achei interessante que você lembra quando foi a virada do milênio, o ano 2000, né? Fizeram todo aquele alarido que o mundo ia acabar, porque ia chegar no ano 2000, né? E eu fiquei lembrando disso. Eu digo, olha, mas provavelmente a gente já passou do ano 2000, aí há uns 3, 4 anos. Mas, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas coisas são a nível de informação para nós. Você não deve golpear a mente, né, dos nossos irmãozinhos, né? Eu já vi muita gente fazer briga, né, confusão por causa dessas coisas. Essas coisas não são importantes, né? Por exemplo, você sabe que Jesus não nasceu em 25 de setembro, ou, aliás, 25 de dezembro, né? Provavelmente ele nem nasceu em dezembro. Então tem uma série de coisas que você pode pesquisar aí que eles falam, né? Então ninguém vai mais comemorar porque está errado e porque tudo mais. Bem, eu não vejo assim, né? Não sei qual é a opinião de você. Depois que eu dividir vocês em grupos, vocês podem falar sobre isso, né?
Porque a questão da data, ela não é importante. O que é importante é o evento, né? Então, eu, sinceramente, não vejo nenhum problema a gente comemorar realmente o nascimento, né? O Natal, 25 de dezembro e tudo mais. Claro que tem aquelas coisas pagãs, isso é outra história, né? Mas eu não vejo nenhum problema. Porque essa questão de data é sempre discutível, tá bom? Tradicionalmente, esse espaço de tempo tem sido dividido em um ano de obscuridade, um ano de popularidade e um ano de rejeição. Então, olha só, ele está falando desses 3 anos do ministério de Jesus, ok? Esses 3 anos de ministério de Jesus. É claro que ele já pulou aqui, mas você sabe que o que nós temos sobre a vida realmente de Jesus é a parte do seu nascimento, que é narrado lá por Lucas e por Mateus, né? Marcos e João não falam do nascimento de Jesus. Então, Mateus narra essa volta de Jesus do Egito. Mais ou menos, Jesus estava com 4 anos, né? Então, que eles voltam lá para a Judéia e depois eles vão lá para a Galiléia. Daí a gente não sabe mais, não tem mais narrativa. A única narrativa que nós temos é quando Jesus aparece lá com 12 anos, aquela história no templo, né? Aquela questão toda lá. E daí só diz que Jesus crescia em estatura, sabedoria e tudo mais, né? Vivendo ali a sua vida. E aí ele realmente só aparece lá com 30 anos. Então a gente não tem nada sobre a juventude, por exemplo, de Jesus, a não ser esse relato, né? Com 12 anos ele seria um adolescente, né? Então a gente não tem a questão da juventude e tudo mais, tá? A narrativa dos livros canônicos, tá bom? Quando Jesus aparece com 30 anos, a gente pode dividir esses anos em 3 partes, tá? Então, o primeiro ano a gente chama o ano da obscuridade. Por que obscuridade? Porque a gente não tem muita informação sobre esse primeiro ano de Jesus. Como vai falar aqui embaixo, a gente tem algumas coisas, mas a gente não sabe muito o que ele fez nesse primeiro ano. No segundo ano, a gente já tem vários eventos que a gente chama de o ano da popularidade dele, que é onde a gente realmente lê e conhece os milagres e tudo mais. É mais a ênfase no segundo ano e o terceiro ano, que é o ano da rejeição até chegar realmente na sua morte, tá? Então, quando pensar na vida pública de Jesus, tá? Dos 30 anos até os 33, faça esse panorama na sua mente. Primeiro ano, ano de obscuridade. Segundo ano de popularidade. E o último ano, o ano que ele foi realmente rejeitado e morto, tá? Falando um pouco sobre o ano da obscuridade, esse primeiro ano, então, o ano da obscuridade começou com o ministério anunciador de João Batista, com o batismo de Jesus por João e com a tentação de Jesus por Satanás, tá? Então, basicamente, é o que nós temos do primeiro ano, esses eventos. João Batista aparecendo, pregando, Jesus chegando para ser batizado e, claro, depois do batismo, ele foi ser tentado, né? Claro que tem a questão dos discípulos, os primeiros discípulos que chegaram lá, mas a gente não tem muita informação. Por isso que eles chamam de o ano da obscuridade. O ano depois, assim, a obscuridade, ainda tem mais um pouquinho aqui. Prosseguiu quando ele chamou seus primeiros discípulos e quando os membros do Sinédrio decidiram eliminar Jesus, abafando juntamente com ele qualquer ameaça de uma revolta messiânica, tá? A gente vê isso no primeiro ano. Então, lá no primeiro ano, já o Sinédrio, né, aquele conselho maior, né, como se fosse o nosso, como é que fala? Tribunal Superior, né? Qual é
como é que a gente chama aqui no Brasil? A última que a gente pode apelar, a máxima instância que a Tribunal gente pode apelar. Superior. Tribunal É o Superior. Tribunal Superior, né? Então É era o federal. Sinédrio lá. E logo no primeiro ano eles já queriam matar Jesus lá, porque começaram a ver Jesus já como uma questão do Messias e eles já queriam matar. O ano da popularidade eu não coloquei aqui, tá? Mas é aquele ano que a gente mais conhece, né? Dos milagres e tudo mais. Eu já pulei aqui para a última semana de Jesus e o ministério pós-ressurreição dele, tá? Então, já pensando no último ano de Jesus, já na última semana de vida dele, o que é que nós temos? A semana da paixão, quer dizer, a Semana Santa, como a gente fala, né? Que aconteceu semana passada, né? Paixão, você sabe que paixão é sofrimento, tá? Então, a semana do sofrimento teve início com a entrada triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos, tá? Então, você sabe aquele episódio quando Jesus ele entra em Jerusalém, ok? Aquilo era um domingo. Tradicionalmente, como a igreja, só a Igreja Católica que comemora, né? Chamado Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Domingo de Ramos foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quer dizer, uma semana antes do domingo de Páscoa, né? Que é o domingo da ressurreição. Então, é interessante, porque Jesus ele chega em Jerusalém e ele cumpre toda a profecia do Messias. Então, lembra que os judeus eles esperavam o Messias, mas eles queriam um Messias político, né? Um Messias que pudesse livrá-los do Império Romano, ao qual eles estavam debaixo, né? Então, eles estavam certos e errados ao mesmo tempo. Então, quando eles veem Jesus entrando em Jerusalém, porque a profecia dizia que o Messias ia entrar em Jerusalém, a profecia dizia que o Messias ia entrar num jumentinho, né? Mateus narra isso, né? E eles começam a clamar, né? Eles começam essa questão dos ramos que eles vão colocando, né? Lembra que os fariseus até falaram, né, para Jesus mandar eles calarem a boca, né? E Jesus disse, olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão, né? Então, foi um domingo de festa, né? Imagina só, né? Imagina isso. Esse domingo lá foi quer dizer, era a entrada do Messias. Então, muita gente, né, estava lá gritando naquele domingo, achando que Jesus ia chegar ali e ia botar para quebrar, né, acabar com esses romanos lá e pegar os judeus e colocá-los como o povo, o principal povo do mundo. Eles estavam certos? Não necessariamente. O que eles estavam errados era que não era nessa primeira vinda. Jesus vai fazer isso, mas na segunda vinda, tá? 7 anos depois do início da grande tribulação. Então, isso é escatologia, né? Porque é isso que Jesus vai fazer. Então, o domingo de Ramos, na verdade, é aquilo que Jesus vai fazer lá para o futuro. Então, eles erraram. Então, imagina, Jesus entrou no domingo, aí o que aconteceu? O que Jesus fez, na verdade, naquele domingo? Ele chegou lá, né, em Jerusalém, e ele não entrou na cidade. Ele só deu uma olhada, depois passou toda aquela festa, né, aquela coisa deles, todo mundo foi embora e Jesus até
saiu, ele passou a noite em Betânia, se eu não me engano, lá na casa da Marta e da Maria. Na segunda-feira, o que que Jesus faz? Jesus vai lá, aí tem aquela história que ele passa e amaldiçoa a figueira estéril, né? É aquela história que ele passa, procura fruto da figueira, não vê fruto e amaldiçoa a figueira. Essa era uma ilustração de Israel, né? A figueira é a figura de Israel, né? Então Israel deveria dar frutos, mas não vai dar fruto, né? E a outra coisa que ele fez foi a purificação do templo. Então lembra que ele entrou e eles estavam lá vendendo e tudo mais, e Jesus vira as mesas e faz toda aquela confusão. Em relação à questão da purificação do templo, você tem que saber isso, que Jesus fez isso 2 vezes, tá? Ele fez a primeira vez logo no primeiro ano do seu ministério, ok? Esse é um outro evento do seu ministério. No primeiro ano, ele chegou no templo, estavam vendendo, ele virou tudo lá. E ele faz isso de novo no final do seu ministério. Então, Jesus purificou o templo 2 vezes, ok? Então, olha só, se você fosse um judeu naquela semana, olha o que você ia pensar. No domingo, você está lá pulando, gritando, né? Hosana o que vem, chegou o Messias, agora todo mundo vai mudar de vida, vai ser tudo legal. Isso no domingo, domingo de Ramos. Quando é na segunda-feira, não acontece nada, você vai lá para o templo, né? E o templo está lá aquela bagunça, e de repente chega esse Jesus, né? Que ia libertar o povo, o que que Jesus faz? Dá uma surra em você, porque você está bagunçando o templo dele. O que você ia pensar? Você ia realmente pensar que você errou, né, no domingo de estar lá naquela festa e não era. Fez toda aquela festa para esse homem que era o Messias e acabou não sendo, né? Porque na segunda ele já chegou aqui batendo em todo mundo, então não era ele, né? Daí a gente falar que as mesmas pessoas, claro que não foram todos, né? Mas a mesma multidão que estava no domingo, hosana ao que vem em nome de Jesus, estava na sexta-feira lá no Calvário gritando crucifica, crucifica, né? Quando tem domingo de Ramos, é logo que eu lembro, né? As mesmas pessoas que estão lá no domingo de Ramos, né? Vão estar na sexta-feira, crucifica, crucifica. Enfim, isso dá uma boa mensagem aí na Semana Santa, tá? Mas na segunda-feira Jesus fez isso. Na terça-feira, aliás, a purificação do templo endureceu os membros do Sinédrio e sua determinação de se libertarem dele, né? Então, mais ainda quiseram matar Jesus. Na terça-feira, o que Jesus fez naquela semana? Jesus pôs-se a debater com os fariseus e os saduceus nos átrios, no pátio do templo, e proferiu o seu discurso profético para os discípulos do Monte das Oliveiras, o famoso discurso profético de Mateus 24, né? Lá, e ele fez isso na terça-feira, tá? E discutiu lá com os fariseus e os saduceus. Além disso, na terça-feira, provavelmente foi quando Judas ele arranjou as coisas para trair Jesus, foi quando Judas foi lá. Então veja que até Judas, ele humanamente falando, ele se decepcionou, né? Então provavelmente Judas no domingo de Ramos estava lá gritando, achando que era o Messias, né? Aí na segunda-feira não aconteceu nada, na terça-feira de novo Jesus começou, então ele foi lá. Eu gosto de um filme que eu vi sobre Judas, né? E o Judas diz assim: rapaz,
eu estou andando com esse homem achando que era uma coisa e não é, e eu não vou sair perdendo de tudo isso. Por isso que ele vai lá negociar o dinheiro lá, questão de Jesus, né? Quanto à quarta-feira, há silêncio nos registros dos evangelhos. A menos que Jesus e seus discípulos tenham participado da refeição da Páscoa na noite de quarta-feira, quer dizer, a terça-feira à noite também é possível, mas participado da refeição da Páscoa na noite de quarta-feira, mais cedo que a maioria dos judeus, tá? Então, o que Jesus fez na quarta-feira? A quarta-feira é um silêncio, né? Alguns acham que eles tiveram a ceia, né? Na quarta-feira, a, a, a Santa Ceia na quarta-feira, né? Mas é mais provável que realmente a ceia tenha sido na quinta. Lembra que eles fizeram a ceia antecipado, né? Da maioria dos judeus. Os judeus iam fazer a sua ceia depois, Jesus fez antes, porque ele iria morrer, tá? Aí fala, de outra sorte, a última ceia teria lugar na noite de quinta-feira, no começo da noite. O julgamento de Jesus durante a noite, quinta-feira, e cedo pela manhã da sexta-feira, ao passo que a crucificação e o sepultamento teriam tido lugar durante o dia de sexta-feira. Então, veja bem, isso aqui é o que tradicionalmente a gente aceita, né? Então, o que acontece? Lembra que para o judeu, o dia ele vai até 6 horas da tarde, tá? Então, 6:01 da tarde já é o outro dia. Então, você tem que pensar assim. Então, quando é que Jesus então teria tido a última ceia ou a Santa Ceia? Teria sido no início da quinta-feira, tá? Veja se você vai entender aqui o raciocínio. Para nós, claro que a gente não marca assim, né? O dia para nós começa depois de meia-noite, né? Mas para o judeu começa depois das 6 horas. Então, Jesus teria feito a ceia tipo 6 horas da tarde, de 6 para frente, né? Da quinta-feira, ok? Da quinta-feira, né? Vê se está certo o meu raciocínio lá. Então, ele fez a ceia na quinta, né? Como diz aqui. E aí, depois da ceia, você lembra que Judas saiu, né? Na verdade, Judas estava na ceia? Estava, né? Parece que estava. Foi durante a ceia que ele saiu, né? A questão do lava-pés, né? Então, Jesus lavou os pés de Judas ainda, né? Porque foi depois que ele saiu, né? E Jesus ficou falando. Então, depois da ceia, eles foram para o jardim do Getsêmani, ok? Foram para o jardim do Getsêmani, e naquela noite, então, ele foi preso, e aí durante toda aquela noite, toda aquela madrugada, foi a confusão do julgamento de Jesus, por isso que eles fizeram esse julgamento naquela madrugada, né? Lembra que eles primeiro levaram Jesus para quem? Eles levaram Jesus para o Pôncio Pilatos. Por que para o Pôncio Pilatos? Porque o Pôncio Pilatos, ele era o responsável pela Judéia. Lembra que ele era o governador da Judéia. Por isso eles levaram, né, o Sinédrio, os judeus, levaram Jesus para Pôncio Pilatos, porque tudo estava acontecendo na Judéia, né? Mas aí o que acontece? Quando alguém disse que Jesus era da Galileia, o que foi que Pôncio Pilatos fez? Ele mandou Jesus para o Herodes. E qual Herodes? Esse Herodes Tipas, né?
ele estava na Judéia, exatamente nesse momento lá. O Herodes Antipas, ele era o governador da Galileia, mas ele estava na Judéia, exatamente nessa época. Aí o que o Pilatos falou? Ah, se o homem é lá da Galileia, então quem é responsável pelo pessoal da Galileia é o Herodes, o Antipas. E como ele está aqui, então eles mandaram Jesus para o Herodes, né? Aí foram lá, levaram Jesus para o Herodes fez aquelas gracinhas lá com Jesus, né? Pedindo para Jesus fazer milagre na frente dele, e Jesus ficou calado, não falou nada. Aí o Herodes botou a coroa nele, né, de espinho e tudo mais, mandou açoitar e mandou ele de volta para Pilatos. Disse, olha, isso não é comigo, isso aconteceu aqui na tua região, então resolve, isso é contigo. E mandou de volta para Pilatos. Então tudo isso aconteceu naquela madrugada, tá? E já era, no caso, a sexta-feira para eles lá. Não sei se você está entendendo essa confusão toda, esse raciocínio, mas isso é importante você saber. O que é importante é que eles fizeram o julgamento de Jesus na madrugada. Imagina, né? Fazer tudo isso na madrugada. E aí, de manhã, então, ele foi condenado, né? E aí teve pela manhã toda aquela questão de carregar a cruz, de ser açoitado, carregar a cruz, levar para o Calvário, né? Meio-dia da sexta-feira, ele então foi colocado na cruz, né? Diz os evangelhos que foi a hora sexta. Então, a hora sexta para os judeus é meio-dia, né? A primeira hora é 6 horas. Então, a hora sexta é meio-dia, ele foi colocado meio-dia na cruz. Às 3 horas da tarde, ele morreu. Né? Por isso que a Igreja Católica tem lá a questão das 3 horas da agonia, né? Porque Jesus morreu 3 horas da tarde. Lembra que eles ficaram preocupados porque 6 horas, depois de 6 horas, já era o sábado. E eles não queriam que eles passassem para o sábado, né? Por isso tem aquela história de quebrar as pernas. Então eles foram lá, quebraram as pernas dos dois lá, né? Dos dois ladrões lá. E quando foram para quebrar a perna de Jesus, ele já estava morto, né? Até para se cumprir a profecia também, que diz que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Então Jesus morreu 3 horas da tarde. Então tiraram ele da cruz, 3 horas da tarde, né? E fizeram o sepultamento dele. E 6 horas já começou o outro dia, que seria o sábado, tá bom? Então, esse panorama é importante para a gente entender toda essa dinâmica que aconteceu aí, tá? É claro, isso é o que nós aceitamos tradicionalmente, tá? Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, 3 dias depois, tá? Mas claro que você vai encontrar outros falando que ele não morreu na sexta, que ele morreu na quinta, né? Eu acho que o seu Bill até entendia que ele tinha morrido até na quarta-feira, ele fazia um outro cálculo lá, tá? Mas isso é para outra história. Mas estou falando tradicionalmente como nós aceitamos esse evento aí. Então, a patrulha romana teria vigiado o sepulcro durante todo o dia de sábado, né? Então, Jesus morreu 3 horas da tarde da sexta-feira, tiraram ele, levaram lá para o sepulcro, e aí 6 horas já começava o sábado, e aí os guardas vigiaram Jesus, né, o túmulo, desde sábado, 6 horas, né, para nós, até o outro dia lá. A ressurreição ocorreu bem cedo pela manhã, no domingo, para dar os 3 dias lá, tá?
E Jesus apareceu aos seus discípulos por determinado número de vezes, você sabe isso, né? Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, lá no domingo de manhã, depois apareceu para os discípulos sem o Tomé, né? Depois apareceu de novo com a presença de Tomé, depois ele apareceu para Pedro sozinho, depois ele apareceu para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, né? E acho que é Paulo que fala que apareceu até para 500, mais de 500 irmãos de uma única vez, tá? Determinado número de vezes durante 40 dias, durante os quais realizou seu ministério pós-ressurreição. Então, você sabe que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda, tá? Então, mais de um mês, 40 dias, tá? Então, a Igreja Católica tem essa questão da quaresma. O que é a quaresma? A quaresma, ela é os 40 dias depois da Páscoa, tá? Então, eles fazem essa questão da quaresma porque eles pegam desses 40 dias que Jesus ficou com os discípulos, depois que ele ressuscitou. Ok? Bem, finalmente, ele ascendeu aos céus pouco mais do que uma semana antes do derramamento do Espírito Santo, que se deu no dia de Pentecoste, tá? Então, olha só como bate direitinho. O que é Pentecoste? Pentecostes era uma festa, era a festa da colheita, né? Do trigo, dos primeiro trigo lá, né? Quando começava a dar. Por que Pentecoste? Pentecoste vem de 50, né? Penta é 5, né? Lembra do Brasil que é penta, né? Então, o que era Pentecoste? Era a festa dos judeus que acontecia 50 dias depois da Páscoa, ok? Então, 50 dias depois da Páscoa, eles comemoravam o Pentecoste. Então, olha só, Jesus passou quanto tempo ressuscitado? 40, né? Então, 40 para 50 faltavam 10 dias, né? Então, você lembra que quando ele foi assunto aos céus, ele disse que era para os discípulos esperarem em Jerusalém o Espírito Santo, a promessa, né? E os discípulos ficaram mais ou menos uma semana, entre 7 e 10 dias, que foi quando o Espírito Santo veio exatamente no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição. Então, bate certinho, né? Então, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, daí ele passou 40 dias, né? E depois, mais ou menos 10 dias, 7, 10 dias, veio o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, tá? Então, esse é o panorama que a gente tem que ter aí. Bem, alguma pergunta sobre esse panorama, essa questão de Jesus, do ministério, algum comentário sobre isso aí? E Ricardo, Sim, ou não? o Jaciel, deixa eu te perguntar, você falou que foi só numa madrugada a questão do julgamento lá de Pilatos com o outro lá, o Herodes, o Antipas. Herodes, né? Era a mesma cidade? Como era a distância? Só para Não, mim. foi tudo em Jerusalém. Lembra que eles estavam em Ah, Jerusalém, na tá. Judéia. Tranquilo. Tranquilo. Outra pergunta, a questão que Jesus não foi quebrado as pernas, mas furaram ele com uma lança. Isso? Isso. Furaram para ver se ele estava morto, né? Saiu água e Isso. sangue lá, né? Mas a Tranquilo. profecia Obrigado. era de
que ele não deveria, porque o cordeiro tinha que ser perfeito, né? Uhum. Poderia Tá ter. bom. Ei, Tranquilo, Ricardo, obrigado. Oi, pois não. Vai lá, quero pergunta. nesse caso que mataram Jesus na sexta-feira, e ele foi sepultado também na sexta-feira, no caso não teve o velório, né? De Jesus, foi até uma coisa Não, incrível, né? lembra que tem uma informação, eu lembro que o seu Bill falou isso, que aquele sábado, alguma coisa que diz que era grande, era um dia especial, não era um sábado qualquer. Ia acontecer alguma coisa. E eles não queriam que ficassem corpos na cruz para o sábado, para esse sábado, né? E que o seu Bill falava, olha, esse era um dia especial, aquele sábado era um sábado, alguma coisa aconteceu lá, eu não lembro o que era, né? Então eles não queriam que os visitantes chegassem em Jerusalém e olhassem para fora de Jerusalém e aqueles cadáveres na cruz lá, né? Por isso que eles queriam apressar, né? A questão da morte, porque a questão da crucificação, lembra, não era para o cara morrer logo, o cara passava, era horas, às vezes até dias, né? Não sei se dias, né? Mas passavam várias horas sofrendo, né? Por isso que quando eles viram que, olha, tá dando a hora, vai chegar 6 horas, né? Vai lá, quebra logo a perna, porque a perna, quebrando a perna, eles não teriam mais sustentação na cruz, né? E aí não tinha jeito. Imagina você pendurado, não ter mais aquele apoio da perna, e a morte da crucificação é terrível, né? Você morre uma parada cardíaca mesmo, né? Só que Jesus já tinha morrido quando eles foram para quebrar a perna dele, né? Porque Então, eles no não caso, queriam que hum, corpos ficassem no outro dia. então, no caso de Jesus, ele morreu na sexta e enterraram ele na sexta também, né? Foi na sexta-feira, tudo foi feito na sexta, né? Por isso que eu estou Ele dizendo, não morreu, teve. ele foi colocado na cruz meio-dia, 3 horas da tarde ele morreu, desceram ele de lá, levaram para o sepulcro, que era do José de Arimateia, rolaram a pedra, houve toda aquela questão, né, Antes das daquela 6, conversa, e os guardas já ficaram de vigia lá o sábado todo, vigiando lá. né? Isso tudo tinha que acontecer antes das 6 horas, que é quando terminava o dia, né? O dia, tinha que ser tudo antes das 6, porque 6 e 1 já era o sábado, Pois o é, judeu, já era outro dia. no caso. Aí, como ele ressuscitou no domingo, é por isso que conta, né? 3 dias. É, por isso que tradicionalmente conta, né? Agora sim, tem várias coisas que você pode. Por isso que eu digo, não morra por essas coisas, né? Porque, né? por exemplo, eu lembro estudando com o seu Bill, o que o seu Bill falava? O seu Bill dizia: olha, para dar certo, Jesus tinha que ter ressuscitado no sábado à noite, uma coisa assim, ele dizia, porque a Maria já foi no domingo de manhã, ele já tinha ressuscitado. Então ele fazia um Pois esquema é. lá todinho, né? Mas, Mas vou fazer as contas, acho que o nosso pensamento é o mais certo. Né? a tradição nossa é, ele morreu na sexta e ressuscitou 3 dias depois no domingo, né? Passou sexta, sábado e domingo, os 3 dias. Ricardo, aquele, Foi. aquele período que Jesus foi, porque ele primeiramente foi para Caifás, né? Anás e Caifás foram fazer umas Sim, perguntas para ele, né? Aí conta também, aí teve a negação de Pedro também, que foi à noite, né? Que ele estava se aquecendo numa tudo fogueira, naquela assim, noite. né? Tudo foi nesse período também, da dinâmica aí do julgamento dele, né? Conta também esse Foi, episódio, né? exatamente, porque de manhã, olha, ele já estava indo para onde? Ele já estava indo para o Gólgota, né? Levando a cruz. Quer dizer, muita gente, eu imagino que estava até dormindo. Quando acordou de manhã, já tinha o julgado, já tinha. Tem um livro que ele falando que o julgamento de Jesus ele foi todo errado, né? Pelo fato de ter sido. Porque foi tudo nas pressas. Que os fariseus do Sinédrio, eles queriam logo condenar e não dar chance mesmo de nada, né? Então, imagina isso. Ei, Aquela foi Ricardo, uma noite terrível. Oi.
a questão do galo é literal ou é algo, ou é alguma coisa lá? Pois é essas coisas que eu falo, né? Um dia desse eu vi que o cara estava explicando que o galo não era galo, era uma cura e um monte de coisa. Olha, é o que eu digo, a gente pode estudar essas coisas, pesquisar, mas não morra e não mate por causa disso, né? Galo, para mim, é o galo, né? Jesus falou, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, né? Então, mas é bom, é tipo assim, né? A gente ouve essas coisas, né? Um dia desse eu ouvi de uma pastora que ela fez uma viagem tão grande, né? Que o galo não era o galo, que era um outro bicho, que era não sei o quê e tal, né? Tem que ter cuidado com essas coisas para, assim, prega o que é o normal, né? O galo era um galo mesmo, e cantou lá e Pedro negou, porque senão a gente perde a essência da mensagem. Às vezes a gente fica tão preso nesses detalhes que a gente nem sabe se é mesmo, porque às vezes o cara ouve e sabe lá se era ou não era, né? E perde a essência. Diz que ela já vem, não grita, não. Ah? E Ricardo, tem um negócio aí também que mostra e prova, né? Porque Jesus sabia, né, que o galo geralmente canta de madrugada, né? E como o julgamento estava saindo de madrugada, foi isso que ele passou para Pedro, né? Ele disse, olha, Pedro, te lembra, olha o horário, né? Mas daqui a pouco o galo vai cantar. Antes que esse galo cante, vai me negar 3 vezes. Jesus sabia disso, né? Exatamente. Galo Prova canta que de madrugada, né? Porque tudo estava acontecendo na madrugada. Tá certo? Mais alguma pergunta? Como o julgamento estava saindo de madrugada, foi isso que ele passou para Pedro. Gravou, né? Irmão, vamos fazer o seguinte: a gente vai parar aqui, tá? Porque mais para frente é um pouco mais sobre a questão dos ensinos, né, de Jesus, mas é mais tranquilo, tá bom? Então a gente vai encerrar aqui nesse panorama da vida de Jesus, né? E aí a gente vai na próxima aula concluir com os livros, né? O que aconteceu depois.